O coração dele parou por um instante, e quando voltou a bater, foi como se o mundo inteiro tivesse desabado sobre os seus ombros, deixando-o sozinho no meio da multidão apressada da Praça do Comércio em Lisboa. Miguel, o homem que ele amava em segredo há 2 anos, desaparecera sem explicação, e agora João tinha de enfrentar a família conservadora que nunca soubera da sua verdadeira identidade. Amanhã começara como qualquer outra. João, com 28 anos, levantara-se cedo no seu apartamento modesto no Bairro Alto, preparara o café forte que tanto gostava e vestira o fato cinzento para ir trabalhar no escritório de uma empresa de contabilidade. Ele era o filho perfeito, responsável, dedicado ao trabalho e sempre presente nas reuniões familiares aos domingos. A mãe, Dona Maria, uma viúva devota de 55 anos, vivia em Sintra e esperava que ele se casasse em breve com alguma boa rapariga da paróquia. O pai falecera há 10 anos, deixando um legado de tradições católicas rígidas que João carregava como um fardo invisível. Mas por baixo dessa fachada, João lutava com um segredo que o consumia. Aos 20 anos, durante um intercâmbio em Madrid, descobrira a sua atração por homens, mas regressara a Portugal determinado a enterrar esses sentimentos. Lisboa, com a sua mistura de progresso e conservadorismo, era o palco perfeito para essa duplicidade. Ele frequentava bares discretos à noite, onde conhecia pessoas como ele, mas nunca permitia que nada se tornasse sério. Até Miguel aparecer. Miguel, 30 anos, era um artista gráfico freelancer de Porto que se mudara para Lisboa há 3 anos em busca de inspiração. Com os seus cabelos ondulados castanhos e olhos castanhos cheios de vida, ele irradiava uma confiança que João invejava. Conheceram-se num café no Chiado, durante uma exposição de arte local. João entrara por acaso, fugindo de uma chuva repentina, e Miguel aproximara-se com um sorriso fácil, comentando sobre um quadro abstrato. Parece o caos da vida em Lisboa, não acha? Dissera ele, e João, normalmente reservado, rira-se pela primeira vez em meses. A conversa fluíra naturalmente, e em poucas semanas, tornaram-se inseparáveis. Miguel era abertamente gay, assumido para os amigos e para a sua família liberal no norte, mas respeitava o ritmo de João. Não te pressiono, dizia ele, mas um dia vais ver que viver na sombra é pior do que qualquer julgamento. Eles passavam noites a passear pelo Tejo, a discutir livros e filmes, e aos poucos, o afeto transformou-se em amor. João sentia-se vivo pela primeira vez, mas o medo de ser descoberto pairava como uma nuvem. Naquela manhã fatídica, João chegara ao trabalho e encontrara a mensagem de Miguel. Tentou ligar, mas o número estava desligado. O pânico instalou-se. Será que Miguel descobrirá algo? Ou será que cansara-se da vida dupla de João? Ele saiu do escritório ao meio do dia, alegando uma enxaqueca, e dirigiu-se ao apartamento de Miguel no Alfama. A porta estava trancada, e ninguém atendeu. Vizinhos disseram que o viram sair com uma mala grande naquela madrugada. De volta ao seu apartamento, João vasculhou as memórias. Lembrou-se da última noite juntos, uma semana antes. Tinham jantado num restaurante escondido, e Miguel insistira: João, a tua mãe merece saber quem és. Eu posso estar ao teu lado. Mas João recusara, temendo a reação da família. Ela não aguentaria, respondera ele. O meu irmão mais velho, o Pedro, é padre. Isso destruiria tudo. Miguel saíra frustrado, mas beijaram na despedida. Agora, sozinho, João sentia o peso da sua covardia. Ligou para a mãe, fingindo normalidade, mas a voz dela soou preocupada. Filho, estás bem? Pareces estranho. Ele mentiu, dizendo que era cansaço do trabalho. Mas no fundo, sabia que o segredo começava a rachar. Aquela mensagem de Miguel não era o fim, era o início de uma tormenta que o forçaria a confrontar tudo o que evitara. Dias passaram, e João mergulhou no trabalho para esquecer. Mas as noites eram infernais, cheias de insónias e dúvidas. Será que devia procurá-lo? Ou aceitar que Miguel partira por causa da sua indecisão? Uma tarde, enquanto caminhava pelo Rossio, viu um cartaz de uma manifestação pelos direitos LGBT. Parou, hipnotizado pelas cores do arco-íris. Pela primeira vez, pensou em juntar-se, mas o medo paralisou. Então, veio o golpe seguinte. Recebeu uma chamada do irmão Pedro, o padre de 35 anos que vivia em Fátima. João, precisamos de falar. A mãe encontrou algo no teu quarto antigo. O coração de João acelerou. Anos antes, deixara uma carta de amor escondida, escrita para um rapaz da universidade. Esquecera-se dela. Agora, exposta, ameaçava revelar tudo. Ele correu para Sintra, rezando para que não fosse tarde demais. Ao chegar à casa da mãe, encontrou-a sentada na sala, com os olhos vermelhos. Pedro estava ao lado, com a carta na mão. Explica isto, disse o irmão, a voz firme mas trêmula. João sentou-se, as pernas fracas. É verdade, murmurou.
Sou gay. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Dona Maria chorou, e Pedro levantou-se, dizendo: isto é contra Deus. Tens de escolher, a família ou esse pecado. João saiu dali destruído. A família, o pilar da sua vida, virava-lhe as costas. E Miguel, o seu amor, desaparecera. Naquela noite, sozinho no carro, chorou como nunca. Mas algo mudara. A dor forçava-o a decidir, continuar a mentir ou enfrentar a verdade. Ele pegou no telemóvel e procurou contactos de Miguel. Talvez ainda houvesse tempo. João passou os dias seguintes num torpor emocional, alternando entre raiva e desespero. A rejeição da família ecoava na sua mente, e a ausência de Miguel era como uma ferida aberta. Ele decidiu procurar o amor perdido, começando por amigos em comum. Um deles, um designer chamado Luís, revelou que Miguel regressara ao Porto, alegando precisar de espaço. Ele disse que te ama, mas que não aguenta mais esconder-se, explicou Luís por telefone. Determinado, João pediu folga no trabalho e viajou de comboio para o Porto. A viagem de 3 horas foi um calvário de reflexões. Lembrou-se dos momentos felizes, passeios pela Ribeira, beijos roubados em ruas estreitas, conversas profundas sobre identidade. Miguel sempre o incentivara a ser autêntico. Em Portugal, as coisas estão a mudar, dizia ele. Olha para o casamento gay legalizado há anos. Por que tens tanto medo? João respondia com histórias da sua infância rígida, moldada pela igreja e pelas expectativas sociais. Ao chegar ao Porto, dirigiu-se ao estúdio de Miguel na Baixa. O prédio antigo cheirava a tinta e criatividade. Bateu à porta, o coração aos saltos. Miguel abriu, surpreso, os olhos inchados de cansaço. João. O que fazes aqui? Eles entraram, e o apartamento estava bagunçado, com telas inacabadas espalhadas. Sentaram-se no sofá, e João explodiu: por que me deixaste assim? Sem explicação. Miguel suspirou, passando a mão pelos cabelos. Eu não aguentava mais. Cada vez que te via mentir para a tua família, sentia-me como um segredo sujo. Quero uma vida real, João. Não sombras. As palavras doeram, mas João contou sobre a carta descoberta e a reação da família. Eles rejeitaram-me, disse ele, a voz quebrada. Miguel abraçou-o, e por um momento, o mundo pareceu certo novamente. Então, luta por nós, murmurou Miguel. Mostra-lhes que o amor não é pecado. Eles passaram a noite a reconciliar-se, sem promessas, mas com esperança. Miguel mostrou os seus novos projetos, inspirados na luta LGBT em Portugal. Vou expor numa galeria em Lisboa no próximo mês, disse ele. Vem comigo. Sê o meu companheiro oficial. João hesitou, mas concordou. Pela primeira vez, via um futuro possível. De volta a Lisboa, João tentou reconstruir pontos com a família. Ligou para a mãe, mas ela atendeu friamente. Preciso de tempo, filho. O padre diz que deves rezar e mudar. Pedro foi mais duro: se continuares assim, não és bem-vindo nas missas. A dor era imensa, mas João sentia uma força nova, alimentada pelo apoio de Miguel. No trabalho, os rumores começaram. Um colega conservador, o Sr. António, de 50 anos, ouviu algo e começou a fazer comentários subtis. Cuidado com certas companhias, João. A sociedade ainda julga. João ignorou, mas o stress acumulava-se. Ele juntou-se a um grupo de apoio LGBT online, onde partilhava anonimamente as suas lutas. Ali, aprendeu sobre outros como ele, enfrentando discriminação no emprego e na família. Miguel regressou a Lisboa para preparar a exposição, e eles viveram juntos no apartamento de João. A convivência trouxe alegria, mas também tensões. Miguel era extrovertido, convidando amigos para jantares, enquanto João preferia privacidade. Uma noite, durante uma discussão, Miguel acusou: estás a esconder-me de novo. João rebateu: é fácil para ti, com a tua família aberta. A minha vida está em risco. Eles fizeram as pazes, mas a fenda crescia. Então, veio a traição inesperada. João descobriu mensagens no telemóvel de Miguel para um ex-namorado, marcando um encontro. Confrontou-o, e Miguel admitiu: foi um erro. Estava frustrado com a tua indecisão. A dor foi avassaladora. João sentiu-se traído, questionando se o amor valia o preço. Saí da minha família por ti, gritou ele. Miguel pediu perdão, mas João pediu espaço. Sozinho novamente, João refletiu sobre as suas escolhas. A traição de Miguel ecoava a rejeição familiar, forçando-o a questionar tudo. Ele procurou conselho no grupo online, onde um membro sugeriu terapia.
Marcou uma sessão com um psicólogo em Lisboa, especializado em questões LGBT. Ali, desabafou sobre o conflito interno, o desejo de ser aceito versus o medo de perder tudo. A terapia ajudou, mas o clímax aproximava-se. A mãe ligou, convidando-o para um almoço em Sintra. Vem sozinho, disse ela. João aceitou, esperançoso. Ao chegar, encontrou não só a mãe e Pedro, mas também um terapeuta religioso, contratado para curá-lo. Isto é uma intervenção, anunciou Pedro. João sentiu-se encurralado. Não preciso de cura, rebateu ele. Preciso de aceitação. A discussão escalou, com Dona Maria chorando. Quero o meu filho de volta. João saiu, cortando laços temporariamente. De volta a Lisboa, reconciliou-se com Miguel, mas com condições. Temos de ser honestos, disse ele. A exposição de Miguel aproximava-se, e João decidiu ir como companheiro oficial, um passo público. Mas no dia anterior, recebeu uma carta anónima no trabalho. Sabemos do teu segredo. Cuidado. O medo regressou, mas João decidiu prosseguir. A noite da exposição seria o teste final. A galeria no Chiado estava cheia de gente elegante, com taças de vinho do Porto circulando e conversas animadas sobre arte. Miguel, nervoso mas radiante, apresentava as suas obras, pinturas abstratas que capturavam a essência da identidade que era em Portugal contemporâneo. João estava ao seu lado, vestindo uma camisa azul que Miguel escolhera, tentando ignorar os olhares curiosos. Pela primeira vez, apresentavam-se como casal publicamente. Amigos de Miguel aplaudiram, mas João sentia-se exposto. Um jornalista local aproximou-se. Miguel, estas peças inspiram-se na tua vida pessoal. Miguel sorriu. Sim, no amor e nas lutas que enfrentamos. João corou, mas manteve-se firme. No entanto, no meio da multidão, avistou o Sr. António, o colega do trabalho. O que fazes aqui? Perguntou João, tenso. António riu. Vim por curiosidade. Interessante escolha de companhia. As palavras soaram como uma ameaça. A noite terminou em sucesso para Miguel, mas para João foi o início de complicações. No dia seguinte, no escritório, o chefe chamou-o para uma reunião. Recebemos queixas anónimas sobre o teu comportamento pessoal afetando a imagem da empresa. João negou, mas sentiu o chão fugir. A carta anónima foi enviada por António, um homem casado com visões conservadoras, influenciado pela Igreja. Em Portugal, a lei protege-nos, pensou João, mas a realidade era mais cinzenta. Discriminação subtil persistia em ambientes corporativos. Em casa, contou a Miguel, que explodiu, denunciou. Não podes deixar que te pisem. Mas João hesitava, temendo perder o emprego. Preciso de estabilidade, argumentou. A discussão revelou fissuras. Miguel via luta aberta, João preferia cautela. Estás a sacrificar-nos pela segurança, acusou Miguel. João rebateu, e tu sacrificaste a minha confiança com a tua traição. O passado regressou, envenenando o presente. Entretanto, a família de João não desistia. Pedro enviou mensagens bíblicas, insistindo na redenção. Dona Maria, dividida, ligou em segredo. Amo-te, filho, mas a Igreja diz. João interrompeu, a Igreja não define o amor. Ela chorou, e ele sentiu culpa. A pressão social em Sintra, uma cidade turística mas conservadora, era imensa. Vizinhos comentavam, e Dona Maria sofria olhares julgadores. João procurou apoio na comunidade LGBT de Lisboa. Participou numa marcha no Príncipe Real, onde conheceu ativistas. Uma delas, Sofia, de 32 anos, partilhou a sua história. Perdi a família, mas ganhei liberdade. Inspirado, João decidiu confrontar o chefe. Apresentou uma queixa formal contra António, citando leis antidiscriminação. O chefe, progressista, investigou e advertiu António. Mas a vitória foi amarga, colegas sussurravam, e João sentia-se isolado. Miguel, por seu lado, enfrentava os seus demónios. A traição anterior pesava, e ele compensava sendo excessivamente protetor. Vamos casar, sugeriu uma noite. João riu, é cedo. E a minha família? Miguel insistiu, eles vão aceitar ou perder-te. Mas João duvidava. O conflito interno crescia, amor versus lealdade familiar. Uma crise familiar acelerou tudo. Dona Maria adoeceu, um problema cardíaco menor, mas suficiente para Pedro convocar João. Vem visitá-la, mas sozinho. João recusou. Se Miguel não for bem-vindo, não vou. Pedro desligou furioso. Miguel apoiou, fizeste bem. Mas João sentia-se culpado, questionando se o seu orgulho valia o sofrimento da mãe. No hospital em Sintra, João apareceu sozinho, cedendo parcialmente.
Dona Maria, fraca na cama, segurou a sua mão. Por que me fazes isto? João explicou. Não faço nada. Sou quem sou. Ela chorou. O teu pai ficaria desapontado. As palavras cortaram fundo, evocando memórias do pai rigoroso. Pedro interveio. Podes mudar. Há terapias. João saiu, revoltado. De volta a Lisboa, encontrou Miguel com amigos, celebrando um novo contrato. Sentiu-se excluído, como se a vida de Miguel prosseguisse sem ele. Uma discussão eclodiu. Estás sempre fora, enquanto eu luto sozinho. Miguel rebateu. Tu é que te escondes. A raiva levou a uma separação temporária. Miguel foi para o Porto, e João ficou sozinho, refletindo sobre as escolhas. A solidão forçou a confrontar o espelho. Que preço estou a pagar, pensou. Ligou para Sofia, a ativista, e desabafou. Ela aconselhou, a aceitação começa em ti. Inspirado, João escreveu uma carta à família, explicando os seus sentimentos. Enviou-a, esperando o pior. A resposta veio dias depois. Pedro rejeitou, mas Dona Maria marcou um encontro. No café em Sintra, ela disse, não entendo, mas não quero perder-te. Foi um passo pequeno, mas significativo. João sentiu esperança, mas a ausência de Miguel doía. Decidiu ir ao Porto reconquistá-lo. Chegando lá, encontrou Miguel num bar com o ex-namorado. O ciúme explodiu. É isto, gritou João. Miguel explicou, é só um amigo. Mas a dúvida instalou-se. Eles reconciliaram-se, mas com feridas abertas. O regresso a Lisboa trouxe tensão, sociedade, família e inseguranças ameaçavam destruir tudo. Os meses seguintes foram um turbilhão de emoções para João e Miguel. A reconciliação no Porto fora frágil, e agora, de volta a Lisboa, enfrentavam o dia-a-dia como casal. Miguel conseguira um emprego estável numa agência de design, e João mantinha o seu posto, apesar das tensões no escritório. Mas o fantasma da traição pairava, e João lutava para confiar plenamente. Uma tarde, enquanto passeavam pelo Jardim da Estrela, Miguel parou. Quero que conheças a minha família. João gelou. A família de Miguel, em Vila Nova de Gaia, era aberta, mas o medo de rejeição persistia. E se não gostarem de mim? Perguntou. Miguel riu. Eles vão adorar-te. A viagem ao norte foi planeada para o fim de semana. Entretanto, a situação com a família de João evoluía lentamente. Dona Maria ligava semanalmente, evitando o tema, mas Pedro mantinha distância. Uma carta dele chegou, rezo por ti, mas não aprovo. João rasgou-a, frustrado. A sociedade portuguesa, apesar dos avanços, ainda carregava preconceitos em camadas mais tradicionais. Amigos de infância afastavam-se, e João sentia o isolamento. No trabalho, António escalou a hostilidade. Espalhou rumores, e João encontrou-se marginalizado em projetos. Decidiu confrontá-lo, para com isto, ou denunció-te à inspeção do trabalho. António sorriu, prova. Mas João gravara conversas, e apresentou-as ao chefe. António foi demitido, mas vingou-se enviando uma carta anónima à família de João, revelando detalhes sobre Miguel. Dona Maria leu-a e confrontou João por telefone, é verdade. Vives com um homem. João confirmou, sim, e amo-o. Ela desligou chorando. Pedro apareceu no apartamento de João dias depois, furioso, estás a matar a mãe com isto. A discussão foi feroz. Sai da minha vida, gritou João. Pedro partiu, mas deixou um ultimato, escolhe, nós ou ele. A pressão culminou na viagem ao Porto. A família de Miguel recebeu João calorosamente. A mãe, Dona Isabel, de 58 anos, abraçou-o, bem-vindo à família. O pai, um reformado jovial, contou anedotas. Miguel sorria, orgulhoso. Pela primeira vez, João sentiu aceitação incondicional. Mas no regresso, o contraste com a sua família doeu. Miguel, sentindo a angústia de João, sugeriu terapia de casal. Marcam sessões em Lisboa, onde o terapeuta explorou os conflitos, confiança abalada pela traição, medo de João pela rejeição. Têm de comunicar, aconselhou. As sessões ajudaram, mas uma bomba explodiu quando Miguel recebeu uma oferta de emprego em Berlim. É uma oportunidade, disse ele. João panicou, e nós? Miguel hesitou, vem comigo. A proposta forçou João a decidir. Deixar Portugal significava abandonar a família, o trabalho, tudo. Não posso, disse ele. Miguel insistiu, então, é o fim. A separação foi dolorosa. Miguel partiu para Berlim, deixando João destroçado. Sozinho, João mergulhou na depressão, questionando as suas escolhas.
Meses passaram. João focou-se no trabalho e na terapia individual. Reconectou-se com Dona Maria, que lentamente aceitava. Vem visitar-me com ele, disse ela um dia. Mas Miguel estava longe. João viajou a Berlim para reconquistá-lo, mas encontrou Miguel com alguém novo. Desculpa, disse Miguel. Avancei. A traição final quebrou João. De volta a Lisboa, João confrontou Pedro num jantar familiar forçado. Aceita-me ou perde-me, disse. Pedro cedeu ligeiramente, tentarei. Mas a vitória era vazia sem Miguel. João refletiu sobre o preço, perdeu o amor por medo, mas ganhou autenticidade. Uma oportunidade surgiu, uma conferência LGBT em Lisboa, onde João falou sobre a sua jornada. Ali, conheceu Rui, um professor de 32 anos, compreensivo. Uma nova amizade floresceu, mas João hesitava, marcado pelas perdas. A família reuniu-se para o aniversário de Dona Maria. Pedro trouxe um presente, um livro sobre aceitação na igreja. Estou a tentar, disse ele. João chorou de alívio. Mas o vazio de Miguel persistia. Numa noite chuvosa, Miguel ligou, cometi um erro. Volto. João, mais forte, respondeu, preciso de tempo. A decisão pendia, perdoar ou seguir em frente. João caminhava pelas ruas empedradas do Bairro Alto, a chuva fina de inverno molhando o seu casaco. A chamada de Miguel ecoava na sua mente, uma tentação para reviver o passado. Mas os meses sem ele haviam transformado João. Ele era agora mais resiliente, envolvido na comunidade LGBT, ajudando outros com histórias semelhantes. O preço pago, a distância da família, a perda de confiança, o emprego instável, moldaram-o. Decidiu encontrar Miguel num café no Chiado, o mesmo onde se conheceram. Miguel apareceu, mais magro, os olhos cheios de remorso. Berlim foi um erro, confessou. Pensei que fugir resolveria, mas só piorou. João ouviu, mas rebateu, tu traíste-me 2 vezes. Como confio agora? Miguel chorou, mudei. Quero lutar por nós. A conversa durou horas, desenterrando mágoas. João admitiu as suas falhas, fui covarde, escondendo-nos. Miguel concordou, mas juntos, podemos enfrentar. Eles saíram dali com uma promessa cautelosa, recomeçar devagar. A família de João reagiu mistamente. Dona Maria, agora mais aberta, convidou Miguel para um jantar em Sintra. Quero conhecer o homem que te faz feliz, disse ela. Pedro relutou, mas compareceu. A noite foi tensa, perguntas sobre fé, sociedade. Pedro questionou, como concilias isto com Deus? Miguel respondeu calmamente, o amor é divino. Aos poucos, o gelo derreteu. Dona Maria abraçou Miguel, bem-vindo. No trabalho, João ascendeu, tornando-se defensor de diversidade. Organizou workshops sobre inclusão, transformando a dor em ação. Mas sombras persistiam, amigos conservadores afastaram-se, e ocasionalmente, comentários homofóbicos surgiam em redes sociais. Miguel e João mudaram-se para um apartamento maior no Alfama, construindo uma vida conjunta. Planeavam casar, mas o passado assombrava. Uma discussão sobre filhos adotivos revelou diferenças. Miguel queria, João temia a sociedade portuguesa ainda não pronta. As crianças sofreriam, argumentou João. Miguel rebateu, nós sofrimos, e sobrevivemos. O clímax veio numa manifestação em Lisboa pelo Dia do Orgulho. João subiu ao palco, partilhando a sua história, perdi muito, mas ganhei liberdade. A multidão aplaudiu, incluindo a família. Mas um grupo conservador protestou, atirando insultos. Pedro defendeu João, é o meu irmão. O momento uniu-os. Contudo, uma traição final testou tudo. João descobriu que Miguel escondera contactos com o ex em Berlim. Confrontado, Miguel admitiu, foi fraqueza, mas parei. João, devastado, questionou, será que o amor vale tantas dores? Ele saiu de casa, procurando refúgio em Sintra. Dona Maria consolou, o amor exige sacrifícios, mas também perdão. Pedro, surpreendentemente, concordou, a Bíblia fala de misericórdia. João refletiu, as escolhas erradas de todos, a sua covardia, a infidelidade de Miguel, a rigidez familiar, criaram o caos. De volta, perdoou Miguel, mas com limites, uma mais, e acaba. Eles reconstruíram, mais fortes. João publicou um artigo num jornal sobre as lutas gays em Portugal, gerando debate. A sociedade respondia, apoio e críticas. Anos depois, casados, adotaram uma criança. A família aceitou, mas desafios persistiam, bullying na escola, julgamentos sociais. João via o ciclo,
As suas lutas ecoavam nas do filho. No final, João olhava para o Tejo, pensando nas decisões. O amor triunfara, mas a que custo? Famílias divididas, corações partidos, identidades forjadas no fogo. Foi correto priorizar o amor próprio acima de tudo, mesmo que significasse ferir os que amamos.